que é do Polo de Castelo, né? Já está Bom, gravando. gente, sejam... Tá, então vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um início de semestre 2025.1. Então, a gente inicia esse semestre com a palestra da professora doutora Fernanda Gomes. Eu gostaria que Fernanda se apresentasse e falasse sobre sua experiência e a sua titulação. Ela é turismóloga e ela vai falar melhor do que eu sobre em relação à sua experiência profissional. Então, passo a palavra a você, Fernanda, que a palestra seja exitosa e que vai ser um sucesso para todos nós, porque todos nós estamos bem ansiosos para te ouvir. Seja bem-vinda ao Piauí, mesmo que seja online, à distância. Olá, pessoal. Boa noite a todas e todos. Uma alegria estar aqui. Muito bom abrir esse diálogo, né, com a galera do Piauí. Estou muito animada, me senti muito bem recebida e acolhida. Queria agradecer muito o convite da coordenadora Regina. Queria agradecer o apoio da Aline aí, que a gente se falou um pouquinho pelo WhatsApp. Gente, eu vou começar então falando um pouquinho sobre a minha trajetória no turismo, e aí eu começo a palestra propriamente dita, e aí eu apresento os slides. Eu sempre gosto de apresentar, né? Eu sou turismóloga, eu acho que durante o período da graduação, eu acho que eu fui inspirada por muitas pessoas, né? Por muitos professores, pessoas que vinham falar com a gente, conversar, egressos dos cursos, né? Então, eu acho que é sempre uma fonte de inspiração. Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória, vou tentar não me alongar muito, porque a palestra já está... Eu treinei um pouquinho aqui, fui vendo como é que ia desenrolar e já está um pouquinho mais do que 50 minutos. Então, eu sou turismóloga, formada pela Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Esse curso é um curso que sai de uma escola de museologia, então eu tive uma formação bastante voltada para a área de patrimônio, assim, de cultura, e eu acho que isso é importante ressaltar, né? E vem um pouco... o curso veio um pouco a desenrolar ao longo dessa trajetória profissional. Durante o curso, eu acho que uma das coisas, a professora Regina estava falando que vocês vão entrar nesse momento de estágio, né? Então, eu fui experimentando um pouquinho de cada área do turismo, e eu acho que isso pode ser um caminho interessante, né, para a gente ver, porque acaba que a gente fica... Lógico que existe uma busca pela prática, né, um diálogo com o mercado dentro da universidade, né, dentro da graduação em turismo, mas quando a gente vai efetivamente para o mercado de trabalho, a gente vê essa materialidade, né? Então, eu estagiei, né, em operadora de turismo, estagiei em atrativo turístico, estagiei no aeroporto, estagiei na hotelaria, então eu passei por um pouquinho, então passei por hospedagem, passei pela aviação, aeroporto, passei pela área de agenciamento e operadora, estagiei no Corcovado, inclusive, no Cristo Redentor, não sei se alguém aqui conhece, depois vocês me contam. Então, fui passando por algumas áreas dentro do turismo e bebendo dessas fontes, conversando, né, com as pessoas, com os meus supervisores, tentando entender essas áreas na prática. E acabou que uma das áreas que me interessou, né, eu sempre gostei muito de estudar, né, e continuo estudando até hoje. E aí acabou que eu saí do curso, eu fiz uma pós-graduação na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, em gestão de empreendimentos turísticos, e eu acabei ganhando uma bolsa, pleiteei uma bolsa de uma instituição espanhola chamada Fundação Carolina. Essa fundação, ela dá bolsa para latino-americanos estudarem na Espanha, e eu fui fazer uma especialização na época em técnicas de análise e inovação em turismo. E nessa especialização vinha falando quais são os novos produtos, os novos serviços na época, né, da área de turismo. Tinha uma parte de análise de dados também, né, que é muito importante para a área de planejamento. A gente não faz política pública no turismo se a gente não tiver dados, se a gente não tiver estatística, né? E nessa pós-graduação eu tive um professor chamado Paolo Russo, que é uma referência para mim hoje em dia, e ele estudava muito os grandes eventos em Barcelona, como é
como é que o turismo se inseria com a questão dos grandes eventos, né? Barcelona sediou uma Olimpíada que trouxe uma série de impactos para a cidade lá em 92 e ele estudava um pouco isso. E aí o Rio de Janeiro tinha acabado de ser contemplada como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016. E aí isso me despertou, poxa, então eu acho que pode ser interessante estudar isso, né, aqui no Rio. E aí isso foi o que me levou ao mestrado. E aí comecei como pesquisadora, né? Fiz mestrado na área de urbanismo. Aí eu até vou começar falando da palestra. Eu fui estudar o turismo à luz dos estudos urbanos, né? Entender os autores, para além dos autores da área de turismo, entender o que os estudos urbanos poderiam agregar à nossa área, né? A nossa área de conhecimento. Então, fiz o mestrado, acabei fazendo o doutorado e comecei a dar aula também. Eu sou professora no Senac Rio. Atuei na graduação tecnológica de turismo, fui parte do núcleo docente estruturante, fui coordenadora de curso dentro da graduação tecnológica, e aí hoje atuo na educação profissional, trabalho com os cursos livres, técnicos, dentro da área de turismo e hospitalidade e hotelaria. E aí essa é um pouquinho da minha trajetória profissional. A gente pode ir também conversando um pouquinho sobre isso, né? Gente, então vamos lá. Vou começar aqui. Deixa eu compartilhar. A gente começar efetivamente a nossa palestra. Espera aí, eu acho que eu preciso... Estão vendo, né? Vendo sim, certinho. Beleza. Bom, pessoal, a coordenadora de Regina me deu esse desafio de tratar desse tema, né? Perspectivas do turismo na contemporaneidade. E aí, de antemão, eu já falo que a ideia não é encerrar esse debate, né? É muito mais abrir um diálogo, a gente conversar sobre isso. Eu vou tratar aqui de algumas coisas que eu tenho olhado para o mercado das políticas públicas, da parte de pesquisa relacionada ao turismo, né? O que eu tenho visto. E aí a gente pode conversar, então, depois sobre isso. Vamos lá. Acho que a primeira coisa é a gente entender, né? Eu falar para vocês, na verdade, né? Qual é o ponto de partida, né? De onde eu parto? Eu parto de um entendimento do turismo como um fenômeno social, né? Para além de uma atividade, para além de uma indústria, para além de uma atividade econômica, né? Então, o turismo como um fenômeno social, né? E todos os seus impactos que tem no meio ambiente, para as comunidades locais, no território, para os turistas, para os moradores. Então, esse é um pouco o primeiro ponto que eu queria destacar. E também um olhar enquanto uma pessoa que foi, uma turismóloga que foi extrapolar um pouco da nossa área do conhecimento, né? Na minha época, quando eu fui fazer mestrado e doutorado, a gente ainda não tinha muitos programas de pós-graduação em turismo, então acabava que os turismólogos que se formavam e gostariam de se tornar pesquisadores, né, a seguir essa área acadêmica, iam para outras áreas e foi o que aconteceu comigo. Então, eu fiz o mestrado no urbanismo, eu fiz o doutorado na área de arquitetura e urbanismo, e são poucos os autores que eu trouxe para dialogar com os autores da nossa área do conhecimento, que é o turismo, né? E aí também eu parto muito de uma perspectiva crítica, que é um pouco o meu entendimento, não só como o meu entendimento como docente, meu entendimento como pesquisadora, como turismóloga, como pessoa também, trazendo essa perspectiva, esse olhar do turismo
visando entender um pouco dos impactos do turismo na nossa sociedade, nos territórios, nos espaços, para as comunidades locais, né? Então, é um pouco a visão que eu parto para desenvolver o trabalho que eu desenvolvo e para essa palestra, né? Para essa apresentação que eu preparei para vocês hoje. Então, eu dividi a fala em 3 eixos. O primeiro deles, eu vou falar um pouco sobre os paradigmas no campo dos estudos do turismo. Então, falar um pouco, dialogar um pouco com a galera que, de repente, quer seguir a área acadêmica, quer fazer mestrado, doutorado, e até mesmo para o TCC de vocês. A segunda parte, eu falo um pouquinho sobre políticas públicas, e a terceira parte, eu dialogo um pouquinho do que eu tenho visto do mercado. Então, esse primeiro eixo, ele é um eixo falando um pouquinho, então, como a busca é refletir, então, como é que a gente estuda o turismo hoje em dia, né? Como é que a gente olha para os nossos objetos de estudo. E aí, pensando que vocês vão fazer o TCC de vocês, né? Eu não sei se vocês já têm o projeto, se vocês já escolheram isso, se vocês já definiram, né? E aí, a gente pensando... Desde a gente estudar a qualidade de um hotel em Teresina, até estudar uma comunidade tradicional aí no estado do Piauí, ou estudar uma região costeira e os impactos do turismo, a gente sempre tem um arcabouço teórico, né? A gente tem os autores que vão junto com a gente e ajudam a gente a ler essa problemática, né? Esse problema que a gente vai desenvolver no nosso TCC, na nossa monografia. Então, um pouco sobre isso, o que eu tenho visto dos novos paradigmas do turismo para a gente ler o turismo e a gente ler os nossos objetos de estudo, né? Então, o primeiro deles que eu queria conversar com vocês é o paradigma das mobilidades turísticas. E aí, as mobilidades turísticas, elas surgem nos estudos das ciências sociais, né? O turismo, ele está dentro do guarda-chuva das ciências sociais aplicadas. Então, ele está dentro do reconhecimento do que a gente chama do paradigma do mobility turn, um autor que desenvolveu essa interface entre as mobilidades, né? E o turismo foi o Urey. Acredito que vocês já tenham tido contato com o livro O Olhar do Turista, né? Então, a ideia das mobilidades turísticas, né, a gente pensando no turismo, a gente pensar não só numa mobilidade do corpus, né, e aí pensando nesse corpo físico mesmo, né, de uma origem e um destino, as pessoas se deslocando para viajar, mas a gente tem um deslocamento também de objetos entre produtores, consumidores e vendedores. Se a gente for pensar, por exemplo, nos souvenirs, né, é uma lembrança do lugar e esse objeto ele se desloca no espaço, né? E a gente tem também uma série de movimentos, de mobilidades imaginativos, virtuais, comunicativos, e dentre eles eu destaco o que seria o que a gente chama das imagens dos lugares, né? Essas imagens, hoje em dia, os gestores da área de turismo querem colocar os seus destinos turísticos, né, as cidades turísticas, numa grande vitrine global. E aí essas imagens da cidade, a imagem no Rio de Janeiro, se eu pensar em Teresina, eu tenho uma imagem turística de Teresina. Se vocês pensarem no Rio de Janeiro, vocês têm uma imagem do Rio de Janeiro que vocês construíram através de uma série de, não sei, que vocês viram no Instagram, ou que vocês viram num vídeo, ou que vocês ouviram. Então, essas imagens, elas também, né, elas têm uma mobilidade. Então, é sobre isso que esse paradigma fala, né? E aí, eu queria... então, a gente pensar nessa movimentação do turismo não só como um movimento das pessoas, né? Do turista que se desloca da origem até o destino, mas uma movimentação de ideias, de modelo de sociedade, de capitais, de trabalhadores, de rejeitos. Então, é um pouco essa premissa, né? De onde parte esse paradigma das mobilidades turísticas. E aí, falando brevemente de 2 autores que trabalham com isso, não sei se alguém se interessar e quiser pesquisar posteriormente, né? Tem a professora Bianca Freire Medeiros,
que ela tem esse livro aqui, eu botei até para vocês, ela tem um livro, ela estuda favela turística há muitos anos, ela tem esse livro chamado Gringo na Laje, que ele é bem famoso, assim, não sei se alguém aqui já ouviu falar, e aí ela defendeu recentemente, em 2023, uma livre docência na USP, e onde ela trata a favela turística a partir dessa perspectiva das mobilidades. Rio de Janeiro, Flamengo, Maracanã. Sim, sim, sim. Então é muito mais que isso, e eu vou tratar bastante sobre isso aqui com vocês. A gente tem o professor Tiago Alves também, que usa essas mobilidades para estudar algumas práticas emergentes turísticas na região central de São Paulo. Então, esse é o primeiro paradigma, e o segundo é o paradigma da decolonialidade, que cada vez mais estudos nos anos recentes, se vocês pegarem lá os artigos dos encontros da Amptur, né, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação de Turismo, a gente tem vários trabalhos, né, com essa perspectiva, trazendo o turismo para um olhar decolonial. Então, é um pouco... a colonialidade ela é um elemento, né, da modernidade do sistema capitalista que a gente vive, né, e busca uma manutenção desse ordenamento colonial que tem suas extensões no tempo que a gente vive, né, no tempo presente. E aí, o que é interessante é a gente tensionar essas análises hegemônicas, né? Que a gente tem em relação ao turismo. E aí, para além disso, a gente entender, e a gente vê, né? A maioria, se vocês pegarem, a maioria dos autores que a gente tem, né? Da nossa construção, da construção do turismo enquanto área de conhecimento, se a gente pegar as revistas científicas, né, que tem maior pontuação, que são grande referência, essas pesquisas e esses autores, eles não são aqui da nossa região, né, eles não são da América Latina, da América do Sul, né, eles não são da África, por exemplo, do que a gente chama do Sul Global, né, eles são autores e revistas que são inglesas, são norte-americanas, são francesas, são australianas. Então, nada mais... o que a decolonialidade, junto com o turismo, busca um pouco, né, é reivindicar uma teoria produzida no e sobre o Sul Global. Então, é um pouco essa reflexão, de trazer um pouco isso. Tem um grande desafio de como é que a gente, não só nos estudos decoloniais, mas das mobilidades turísticas, é como a gente vai fazer essa parte empírica, né? Então, aí é um desafio que a gente tem. E aí, gente, trazendo um pouco dessa ideia dos estudos decoloniais, né, e sua relação com o turismo, então é importante a gente trazer outras perspectivas e saberes para o nosso debate, né, para a nossa produção de teoria, de pesquisa, e para o mercado também. Eu vou falar algumas coisas sobre o mercado mais para frente, e existe essa correlação também. Então, a gente tem visto diversos estudos que tratam das questões de gênero, a partir de olhares de mulheres, literatura feminista, e aí a gente tem, eu citei só alguns autores, assim, para a gente ter alguma referência, né? A Bell Hooks, a Grada Quilomba, a Spivak, que é uma autora indiana também, e aí autores negros com uma perspectiva antirracista, né? A gente tem o autor camaronês, o Achille Mbembe, que trabalha com o conceito de necropolítica. Tem um professor que é referência para mim, eu tive aula com ele, eu tive uma disciplina do doutorado que era essa questão decolonial, né? A decolonialidade dentro dos estudos urbanos, que é o professor Renato Emerson dos Santos. Ele é professor do Instituto de Planejamento Urbano, da UFRJ, e ele trabalha com um conceito bem interessante, que não sei se alguém aqui pretende trabalhar em TCC com a memória afro-brasileira, né? Então, ele trabalha com um conceito de embranquecimento do território, é bem interessante. Se alguém se interessar, a gente pode falar sobre isso. A Lélia Gonzalez também, que é uma referência, e as referências indígenas, né, para a gente trazer também esses saberes para o nosso debate, para o debate do turismo. E aí a gente tem alguns autores referenciais, um deles é o Ailton Krenak, ele tem alguns livros que são palestras, um compilado de palestras que ele deu, como Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil. E uma autora que é geógrafa, uma autora indígena que é geógrafa, e puxando a sardinha um pouco para o meu lado, né, dos estudos urbanos também, que é a Márcia. Então, é um pouco para a gente ampliar um pouco o nosso olhar, né, de como, a partir de que teoria, a partir de quais teóricos, com quem a gente vai debater, né, dialogar, para a gente olhar para os nossos objetos de estudo.
E aí eu passo um pouco para a área, o que eu queria trazer para vocês em termos de políticas públicas de turismo. E aí, gente, esse guarda-chuva, eu poderia tratar de muitas e muitas coisas. Eu fiz um recorte aqui para caber nesses 50 minutos de fala, né? A primeira coisa que eu pensei da gente conversar um pouco é sobre o turismo e mudanças climáticas, né? Eu acho que esse é um tema emergente, é um tema que a gente precisa se preocupar. Nós, enquanto turismólogos, né, os gestores de turismo, precisam olhar com muita preocupação em relação a isso, né? Aí eu trouxe algumas questões aqui que existe um documento, que é um documento referencial, que analisa essa questão das mudanças climáticas a nível global, que é o IPCC, que é um documento da ONU. Eu tive que fazer uma leitura para esse documento, então eu trouxe aqui um compilado para vocês do que esse documento trouxe, assim, quais são as análises que esse documento apresenta em 2023, então ele é bem recente. Então o documento traz que as atividades humanas, de uma maneira geral, né, elas têm promovido, né, a emissão dos gases de efeito estufa, e isso tem promovido, né, produzido um aquecimento global. Isso devido a um uso insustentável de energia e também o uso do solo de maneira a degradar esse solo. Isso porque a gente tem padrões de consumo e de produção que são insustentáveis. Isso provoca uma insegurança alimentar, uma insegurança hídrica, né? A gente sabe de informações de que várias cidades no mundo, né? Que a questão da água hoje é uma questão, diversos lugares que estão com escassez de água, né? E a gente sabe que vários países também têm problema em relação à insegurança alimentar. O Brasil, a gente sabe que tem várias regiões do Brasil que têm questões relacionadas a isso, né? A gente tem e isso traz danos às pessoas e à natureza. E aí, um dado que eu achei interessante é que comunidades que historicamente contribuem menos para o aquecimento global, elas são as mais afetadas por esse problema. Então, esse é um dado interessante, importante, né? E aí, ele traz uma questão de que, em relação aos documentos anteriores, às avaliações anteriores, as magnitudes dos impactos das mudanças climáticas, elas são maiores do que as anteriores. Então, essas mudanças climáticas, elas vêm piorando ao longo dos anos, e esse documento traz isso, né? Aí eu fui ver um pouquinho como o turismo aparecia nesse documento, né? E o turismo, ele é citado 4 vezes, eu achei até pouco, né? Achei que a gente estabelecendo essa relação, né? O turismo, enquanto impacto econômico, né? Ele aparece 4 vezes no documento. E aí eu fiz uma tabelinha aqui para a gente dialogar um pouquinho sobre isso, né? Falando sobre como o turismo contribui, né? Quais são os impactos na atividade turística e quais são os nossos desafios em relação a isso, né? O turismo contribui na medida que a gente tem o turismo de massa, né? Que os modelos turísticos tradicionais, eles estão saturados, né? A gente precisa realmente pensar nessa questão da sustentabilidade. A gente tem uma quantidade muito alta de pessoas concentradas territorialmente durante um período de tempo, o que sobrecarrega os espaços e sobrecarrega os espaços, a população, o meio ambiente. Então, tem a questão da sazonalidade que peca bastante, né? Vocês podem me contar um pouquinho da realidade do Piauí, mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um município chamado Búzios, que é um município costeiro aqui, e Búzios, quando a gente tem alta temporada, por exemplo, período de Réveillon e Carnaval, a cidade fica com uma alta demanda, um alto fluxo de pessoas, muito maior do que o número do que a gente tem de moradores, né? E aí, Búzios, falta água, falta energia elétrica, lixo por todos os lados, e engarrafamento, muita gente circulando pela cidade. Então, essas questões, né? Isso é uma contribuição do turismo para essa problemática, né? E aí a gente tem especificamente as contribuições de cada área da nossa atividade, né? Que é a área de transporte, a gente sabe que o setor de aviação tem uma contribuição, de hospedagem e as atividades turísticas.
E aí a gente tem a parte dos impactos, né? Como é que isso impacta na gente? Como é que isso impacta na nossa atividade, no mercado de turismo, nas práticas de turismo, né? Então, como eu falei, a gente tem uma questão de escassez hídrica, né? Das cidades ficarem sem água e tudo mais, um desconforto em relação à temperatura, né? Temperaturas muito altas. A gente tem um aumento da demanda para espaços naturais, e aí eu botei aqui o C, a unidade de conservação, né? Um aumento da demanda nesses espaços de preservação ambiental, o derretimento de neve em destinos de montanha, a elevação do nível do mar, né? O desaparecimento de regiões de praias e a infraestrutura urbana e costeira danificada. Aí, aqui no Rio, isso vocês não podem refletir aí sobre a realidade do Piauí, mas aqui a gente tem um caso bastante emblemático, que é na região norte fluminense, que é no município de Campos dos Goytacazes, que é uma praia chamada Tafona, que a praia praticamente ao longo dos anos, é um caso bem conhecido, ela está desaparecendo ao longo dos anos. Então aí vocês podem me contar também. E aí a gente tem uma série de desafios em relação a isso, né? Que é o investimento em tecnologia para mitigar esses problemas, né? O uso racional de recursos, o turismo ele pode ter um impacto positivo, né, de redução da vulnerabilidade social. A gente tem uma preocupação com a segurança dos turistas e das comunidades. Então a gente tem que fazer adaptação e mitigação dos impactos do turismo nos territórios, nas comunidades. A gente precisa, né? E aí isso é muito importante para nós turismólogos, né? Como é que a gente vai fazer o planejamento e ordenamento espacial para que a atividade turística aconteça, né? E a gente tem um problema de falta de pesquisas e de dados dentro dessa área. Inclusive, se alguém se interessar, eu acho que é um campo do conhecimento que precisa de pesquisa. E aí, para eu não me alongar, eu vou falar muito brevemente de um exemplo, né, bastante emblemático, né? A gente teve as enchentes e o desastre em Porto Alegre, né? Aí a gente tem aqui na reportagem: o aeroporto de Porto Alegre volta a funcionar 5 meses depois da enchente. E aí a gente tem uma série de impactos em Porto Alegre, e aqui do lado a gente tem alguns dos impactos relacionados que tiveram, né, no setor de turismo. Esses são alguns impactos que foram identificados pela Secretaria Municipal de Turismo. Então, a gente teve o cancelamento de eventos, o cancelamento das viagens por parte dos turistas, os danos à infraestrutura turística, desemprego por conta disso, a dificuldade para angariar as verbas, né, verba para recuperar essa infraestrutura, as operações turísticas paralisadas e a dificuldade de retomada desse fluxo turístico após esses 5 meses, né, de paralisação das atividades turísticas. Então, esses só um exemplo para a gente ver na prática, né, dessa relação que parece um pouco distante da nossa área, mas quando a gente olha, tem sim uma relação, tem uma contribuição do turismo, e a gente precisa ficar ligado nisso mesmo, né? Aí um outro exemplo bem breve também, eu sempre falo do Cais do Valongo, né? Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar no Cais do Valongo. O Cais do Valongo é um sítio arqueológico, ele é patrimônio da humanidade pela Unesco. Ele foi a maior porta de entrada de africanos escravizados aqui no Brasil. E aí, durante o período de enchente no Rio de Janeiro, o Cais do Valongo, esse sítio arqueológico tão importante, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil de uma maneira geral, ele sofre com as enchentes e ele fica completamente inundado. Então, esse é só mais um exemplo dessa relação, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento, sim, a essa questão. E os turistas, eles também estão cada vez mais conscientes dessa relação entre o turismo e as mudanças climáticas. E aí, uma outra questão que eu pensei em trazer aqui para a gente debater e conversar sobre... Eu não sei se a imagem está muito pequenininha, né? Mas eu acho que uma luta que é nossa e que a gente deve pleitear, né, junto aos governos, né? Esse é um seminário que vai acontecer
agora em outubro, em Brasília, né, um 5º seminário de perspectivas críticas sobre o trabalho no turismo, que é a dignidade no trabalho do turismo, novas fronteiras de luta, e é que fala sobre eu não sei se vocês acompanharam esse debate, né, do fim da escala 6x1. Eu acho que essa é uma questão para o mercado de turismo, né? Historicamente, eu, como estagiária, eu como turismóloga, né, como profissional da área do turismo, já trabalhei muito em escala 6x1, seja em aeroporto, seja em hotel, seja em atrativo turístico, seja em operadora, né? Então, essa luta também é nossa. Eu acho que a gente tem que estar a par, né, dessas lutas. Vocês vão viver isso no mercado de trabalho agora, né? Não sei se alguém já faz estágio, quem vai iniciar o estágio. Então, a nossa área, ela trabalha nessa escala, né? Então, eu achei bem interessante essa proposta de seminário, e eu acho que é uma questão para a gente estar no nosso radar, né? E aí, uma outra questão que eu venho observando e que eu acho que em relação à política pública e em relação à interface ao diálogo, né, do mercado de trabalho, do mercado de turismo, das políticas públicas e da universidade, é cada vez mais a criação dos observatórios de turismo, né? Eu acho que eu cheguei a falar no início da minha fala, que a gente não faz política pública se a gente não tiver dados, né? Se a gente não tiver dados estatísticos. É olhando para esses dados que a gente consegue pensar de como é que a gente vai planejar o nosso turismo, né? Então, os observatórios de turismo, a gente tem muito a ganhar com isso e fazer essas pesquisas em relação ao turismo. E aí, esse é um artigo bem recente que estuda o perfil dos observatórios de turismo da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo. E aí vocês podem me contar, eu fui pesquisar um pouco no Google, me corrijam se eu estiver errada, né? Eu vi uma reportagem de 2024 de uma criação do Observatório de Turismo, acho que era Observatório da Inteligência do Turismo do Piauí. Então, eu não sei como é que anda isso, né? Vocês podem me contar um pouquinho sobre isso, mas a questão é que eu acho que é uma oportunidade para a gente, enquanto turismólogos, né? É uma reivindicação importante também, né? Da gente ter esses dados, da gente ter essa pesquisa e dessa interface entre a universidade, o mercado e as políticas públicas, né? Mas aqui não dá para... Ficou bem pequenininho, né? Mas esse artigo, ele traz uma conclusão de que a gente tem uma escassez de verba de investimento, né, de verbas para esses observatórios, e de que faltam turismólogos também para atuar nos observatórios. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção, e isso pode ser uma oportunidade, né, para a galera que está se formando agora, e é uma forma também da gente trabalhar em áreas, né, para além da área operacional do turismo, né, que eu acho que pode ser uma questão interessante para a gente observar também, né? Bom, e aí eu chego então nas perspectivas do mercado de turismo, né? Um pouco para onde esse mercado ele está se movimentando, então, né? E aí eu encontrei recentemente, até preparando um pouquinho a minha fala e organizando as minhas ideias para a gente conversar hoje. Tem um documento bastante recente desse ano, né? Do Ministério do Turismo, que é esse compilado de tendências do turismo 2025, e tem algumas questões bem interessantes, assim. E a primeira coisa que esse documento ele traz é o turismo interno, né? O turismo doméstico. Já tem alguns anos, né? Desde o fim da pandemia do Covid-19, né? Que o turismo doméstico, não só no Brasil, mas essa é uma tendência mundial, ele vem crescendo, né? É um mercado que está bastante aquecido. Então, eu acho que isso é algo para a gente colocar no nosso radar também, né? E isso, então, por conta da retomada da pandemia, por conta de uma possibilidade do trabalho remoto, eu acho que o Airbnb, essa possibilidade do Airbnb, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que o Airbnb carece bastante sobre
carece da gente estudar mesmo os efeitos do Airbnb e essa diferença entre o Airbnb e o setor, né, da hotelaria tradicional. Então, o Airbnb também possibilitou, por conta de um barateamento, né, da gente diminuir esses gastos com hospedagem e, obviamente, por conta do dólar alto, né, e aí possibilita, né, que a gente tenha mais demanda no mercado doméstico. Então, esse é um primeiro ponto para a gente ter atenção, né? O segundo ponto, gente, não tem como não falar sobre redes sociais, né? Se a gente quer falar sobre tendências e perspectivas do mercado de turismo, a atuação do turismólogo na contemporaneidade, não tem como a gente fugir das novas tecnologias e das redes sociais, né? Esse primeiro slide é um pouco para a gente pensar na contextualização nisso, né? Como é que a gente chega em 2025, nesse momento de como isso vem impactando no nosso mercado, né? Então, isso vem, né, num histórico, né, de mudanças nas formas de consumo de turismo, uma mudança nos interesses e motivações por produtos e serviços turísticos. É importante a gente pensar que as mídias sociais, elas influenciam o comportamento, percepções, sentimentos e experiências do turista. Então, e nesse sentido, os vídeos, e aí a gente pensa no Reels e no TikTok, né? Os vídeos, eles ganham ênfase nesse processo de decisão de viagem, né? O turista, ele vem decidindo, sim, a partir do que ele vê nesses vídeos, e os vídeos curtos, eles têm uma aderência por conta do nosso estilo de vida, né? Por conta de como a gente vive, desse fluxo de vida tão rápido, as coisas acontecem tão rápidas. Então, isso também, né? No mercado de turismo a gente vê isso também. Então, as redes sociais, ela tem se tornado uma ferramenta de influência digital através do marketing dirigido, né, especialmente, ou de uma forma involuntária, né? A gente nem pensava sobre aquilo e aí aquilo aparece para a gente. Tem estudos que comprovam que através das redes sociais a gente tem a fidelização do cliente, né? Especialmente através do Instagram, o turista curte, compartilha, ele acompanha a página, vê as atualizações. Então, esse é um dado interessante também para a gente, para vocês que estão se formando nesse mercado, né? A gente tem, através das redes sociais, uma descoberta de novos destinos, né? Destinos que antigamente a gente não conhecia, e através da viralização de um vídeo, da viralização de uma determinada postagem, a gente descobre novos destinos, e a gente também tem uma coisa que está acontecendo também há alguns anos, que são os influenciadores de viagem. E aí, a gente vê, então, que vídeos curtos nas redes sociais, especialmente no TikTok, né, com dicas e informações úteis. Eu não sei se alguém aqui nessa turma, não sei, eu tenho algumas turmas que eu já tive alguns alunos que eram TikTokers, que gostariam de trabalhar como influenciadores. Não sei se alguém aqui tem essa pretensão, mas esse é uma forma, né, que tem ganhado espaço como fonte de informação de viagem mesmo, né? E os aplicativos de inteligência artificial, aí eu vou falar um pouquinho sobre essa relação do turismo e a inteligência artificial, né? E aí, só para a gente problematizar um pouquinho disso, né? A gente tem alguns destinos e atrativos inspirados pela mídia, né, que ganham muita notoriedade e viralizam nas redes sociais, e aí isso acaba se tornando um problema, né? Esse é um lugar que é a Escadaria Selarón, que é um destino cultural no Rio de Janeiro, e a gente vê a quantidade de turistas que hoje em dia visita a escada, que é um lugar, é um espaço assim, não é uma escadaria gigantesca. E essa é a Pedra do Telégrafo, que é um espaço natural aqui no Rio de Janeiro também, e a gente vê o tanto de gente numa fila para tirar uma foto de uma pedra. É só isso. E aí vocês podem me contar também se tem algum lugar aí no Piauí que viralizou e hoje em dia sofre dessa questão, né, de ter muitos turistas, e esses destinos que a mídia colocou em voga, né, e que isso acaba sobrelotando mesmo, né, sobrecarregando, perdão, a infraestrutura turística e os serviços turísticos.
E aí, gente, eu acho que também uma coisa que não tem como falar, se a gente está falando sobre tendências de turismo, perspectivas para o turismo, é sobre a relação do turismo e inteligência artificial. Eu acho que a gente tem que estar ligado nisso, né? Estudar sobre isso, ver o que o mercado está oferecendo em relação a isso, né? Quem vai se colocar no mercado também investir nisso. Então, a inteligência artificial no turismo, ela é utilizada como na parte de previsões e processamento de dados, contribuições na automação de processos, na parte de robótica, os chatbots para atendimento, melhoria dos processos organizacionais e dos serviços oferecidos aos consumidores, para personalizar serviços e oferecer experiências únicas. E a gente tem necessidades, então também quem quiser estudar essa área, a gente necessita de mais pesquisa nessa área, né? Ainda a gente tem poucas pesquisas dessa relação entre turismo e inteligência artificial. A gente tem uma preocupação com a cibersegurança, né? Esses dados dos turistas, dos fornecedores, como é que isso fica no ambiente da web. E a gente tem alguns paradoxos, né? Sempre que a gente está falando de inteligência artificial, para onde isso vai? Então, essa é uma questão para a gente refletir também. E aí, gente, deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui. Acho que eu preciso dar uma corrida, né? Não, acho que tá bom. E aí, falando brevemente sobre dois segmentos, e aí falando sobre segmentação de mercado, né? A galera que quer atuar com agenciamento, vou falar bem brevemente, se vocês tiverem interesse, quiserem dialogar sobre outros segmentos, a gente pode falar também. Eu fiz uma escolha de puxar esses dois segmentos que eu acho que tem a ver com o que eu me propus a falar aqui no dia de hoje, né? Então, a gente tem um pouco desse turismo de saúde e bem-estar, que é um segmento de mercado que continua em alta. As pessoas elas vêm tentando escapar dessa rotina tão conturbada, rápida, né, que a gente é demandado nos grandes centros urbanos, né? Então, no sentido de promover a saúde física e emocional, então a gente tem uma perspectiva positiva, né, em relação às instâncias termais, aos spas, os retiros. Então, esse segmento de mercado ele continua em alta. E aí, algo que eu acho que é interessante a gente pensar também, que é o slow travel. Eu não sei se vocês já tiveram contato com esse conceito, né, com essa ideia. O slow, ele vem como um contraponto ao turismo tradicional, ao turismo de massa, né? Slow é a gente fazer um turismo mais calmo, mais tranquilo. Então, trazer essa experiência que se preocupa com a sustentabilidade, uma conexão do visitante com a comunidade local, promover a sustentabilidade. Eu acho que, falando sobre mudanças climáticas, né, uma preocupação com tudo isso, a sustentabilidade é uma questão que a gente precisa estar atento. Então, eu acho que essa forma de viajar, né, esse slow travel também é algo que também está bastante em alta, assim, dentro do mercado de turismo. E aí, não tem como também, se a gente fala sobre inteligência artificial, se a gente fala sobre redes sociais, não falar sobre experiências turísticas, né? A necessidade, né, de experiências turísticas, de experiências mais autênticas. Não tem como a gente não falar sobre a personalização, né? Já tem alguns anos que a gente está estudando, falando sobre isso. Acredito que no início do curso vocês já tenham falado sobre isso, né? Dessa necessidade do mercado de personalizar seus produtos, personalizar seus serviços, de turistas cada vez mais exigentes, né? E de um mercado tendo que se adaptar a isso. Então, não tem como eu acho que isso só se aprofunda, só se acirra, né? Essa personalização. Então, o futuro do turismo ele está cada vez mais ligado e centrado em oferecer, então, viagens e experiências verdadeiramente personalizadas, que a gente possa refletir sobre os desejos e a identidade de cada viajante, de cada turista, buscando aquilo que o turista realmente quer viver naquela viagem, naquela experiência. E aí, nesse sentido, eu acho que a tecnologia pode contribuir bastante com isso, né? As redes sociais, a inteligência artificial pode ajudar a automação pode ajudar a gente a
encontrar dados cada vez mais específicos desse turista, né? E aí eu acho que a personalização é uma oportunidade para o setor de agenciamento criar agências e roteiros cada vez mais personalizados, o setor de aviação também oferecer serviços personalizados e o setor de hospedagem também oferecendo serviços de acordo com os desejos de cada cliente, procurando conhecer a fundo seus hóspedes, né? No caso da hotelaria e o setor de hospitalidade. E aí, pessoal, eu vou, nesse momento final, estou me encaminhando mais para o final da minha fala, eu vou puxar um pouco a sardinha para a minha pesquisa e falar sobre um conceito e que é visto também como uma prática de mercado, e falar um pouquinho sobre a minha tese, né, sobre o meu trabalho de doutoramento, que é falar um pouco sobre, não sei se vocês já entraram em contato, vocês já ouviram esse conceito, que é o turismo off the beaten track, que é o turismo fora das áreas turísticas tradicionais, né? Eu trabalhei na tese com o conceito de margens do turismo e entendendo o conceito de margens como reinvenção da vida, de construção de identidade de uma população e de transgressão. Aí alguém comentou aqui, eu não sei se foi a professora Regina ou algum aluno, comentou, Rio de Janeiro sei lá, Flamengo, Corcovado e tudo mais. Então... Foi o Marcos, Fernanda, foi o Marcos. Marcos, isso. Marcos, obrigada. Então, o turismo, as margens do turismo, né? Ela trabalha, e essa é uma prática de turismo que eu fui observar aqui no Rio de Janeiro, mas que isso, né? Eu acho que é uma tendência, se eu fosse falar sobre perspectivas do turismo contemporâneo, eu falaria sobre essa prática de turismo, né? Nada mais é do que a gente pensar o turismo e de práticas de turismo que estão acontecendo fora desses espaços turísticos tradicionais. No Rio de Janeiro, a gente tem um turismo muito concentrado na Zona Sul, Corcovado, Pão de Açúcar, mas tem uma galera, tem agências, operadores locais, guias de turismo fazendo turismo fora dessas áreas, né? Em outros territórios da cidade e falando sobre outras narrativas, não só pensando na parte física do território, né? Em outros bairros, em outros territórios, mas pensando também em termos de narrativas. E aí, se a gente pensar, e aí vocês podem me contar um pouquinho como é que acontece, quais são os roteiros turísticos tradicionais de Teresina, né? Se a gente pensar dos roteiros turísticos tradicionais aqui do Rio de Janeiro, esses guiamentos, né, eles são muito pautados na história, não sei se vocês já entraram em contato com isso, na história do que a gente chama, na história dos vencedores, né, que é a história, no nosso caso, dos colonizadores portugueses, né, a partir dessa perspectiva. E esse turismo, esse outro turismo, ele vai pensar não só fisicamente, né, pensando em outros bairros da cidade, que não são esses espaços tradicionais, mas também falando sobre outras narrativas, né, colocando a perspectiva do negro, das mulheres, da população periférica, das comunidades tradicionais, da perspectiva indígena. Então, é um pouco do que se trata esse outro olhar em relação ao turismo, né? Eu trouxe aqui esse livro, que é um livro bastante recente dessa bibliografia, né? Quem começou a estudar um pouco essa ideia de turismo, né, já vem sendo estudada há bastante tempo, e ela vem de um pesquisador que é lá da Inglaterra, que é o Maitland, não sei se alguém já ouviu falar desse autor, e ele começou, lá nos anos 2000, ele começou a estudar e ver que antigamente a gente tinha as bolhas turísticas, antigamente a gente tem ainda, né, obviamente, as bolhas turísticas, né, os espaços onde os turistas estão mais concentrados, onde a gente tem maior concentração de infraestrutura e serviços de turismo, né, como é, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, Copacabana, Ipanema, Leblon, onde estão os principais atrativos turísticos da cidade, Corcovado, Pão de Açúcar, né? Então, ele começou a perceber, esse autor, que outros bairros de Londres estavam sendo alvo de interesses do turista, né? E espaços
ordinários, cotidianos, espaços onde os moradores tomavam seu café, saíam para passear. Então, foi um pouco esse autor que construiu um pouco esse campo de pensamento, né? E foi dando insumo para diversos outros autores. Então, esse livro aqui, Tourism Dynamics in Everyday Places, é um pouco um livro mais recente que conta a história, conta um pouco desse turismo fora das áreas. Perfeito, Márcio, a gente vai falar sobre isso agora mesmo. Então... e eles falam um pouco sobre isso. Tem vários casos, não só na Europa, né, mas em outros lugares também. Então, essas são algumas fotos que eu trago da minha tese, né? Então, eu queria contar um pouquinho os grupos que eu dialoguei, né? Foram 4 grupos que eu dialoguei na tese que trazem essa ideia do turismo fora dos espaços tradicionais, esse turismo off the beaten track, ou as margens do turismo, né? A primeira delas é uma empresa chamada Tour Delas, que é a Tour Delas. O que aconteceu? A dona da empresa começou a estudar turismo e pensou assim, poxa, a gente, os roteiros de turismo que a gente oferece aqui na cidade só contam a história dos homens, né? Só conta a história a partir da perspectiva masculina, né? Cadê as mulheres na história carioca? Cadê as mulheres na história do estado? E cadê as mulheres na história do Brasil? Então a Tour Delas, ela surge como uma proposta de roteiros, de trazer a perspectiva feminina, de trazer a perspectiva de mulheres, né? Contar a história de mulheres importantes, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil. O segundo deles é o Rolê dos Favelados. É um roteiro desenvolvido pelo ativista Cosme Philipsen. Ele criou esse Rolê dos Favelados para falar um pouco da favela, né, onde ele foi criado, que é o Morro da Providência, que é uma favela aqui na área central do Rio de Janeiro, né? Então, ele é nascido, criado na Providência, e ele conta a história do seu lugar, e ele traz uma proposta muito interessante de turismo, que através do turismo, fazer uma reflexão sobre a favela, sobre esse espaço e sobre a cidade. Então, é um roteiro bem interessante. E aí eu também trabalhei com uma empresa, que é a Sou Mais Carioca, que trabalha todo o território do Rio de Janeiro. Eles oferecem roteiros de turismo em todo o Rio de Janeiro, não só na área central, não só na Zona Sul, mas em outros lugares da cidade. E, por fim, a empresa chamada Guiadas Urbanas, que trabalha com o turismo periférico, eles chamam turismo suburbano, né? Eles levam o turismo para os subúrbios da cidade do Rio de Janeiro. Quem aí, não sei se alguém conhece o Rio de Janeiro e já ouviu falar sobre Madureira. Madureira é um bairro que tem muitas manifestações culturais. Madureira é o bairro do jongo, do charme. Se alguém ouviu já também falar do Dutão, o baile charme do viaduto de Madureira. Madureira também é território de 2 grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, que é a Império Serrano e a Portela. Então, esse roteiro do Guiadas Urbanas traz para o cenário turístico Madureira, que é esse bairro que tem uma memória também afro-brasileira bastante importante. Então, é um pouco dialogar com essas narrativas faveladas, periféricas, de mulheres negras. Então, é um pouco isso. E aí, eu queria mostrar um pouquinho de um vídeo que eu fiz um pouco para vocês entenderem a Gabriela Palma, exatamente. Eu entrevistei a Gabi na tese, e ela é uma referência, assim, ela faz um trabalho muito sério com a Sou Mais Carioca, e é incrível, assim. Então, eu vou mostrar para vocês, gente, até para a gente dinamizar um pouco aqui, vou mostrar um vídeo, que é o vídeo que é um compilado um pouco, mostrando um pouco dessas margens do turismo que eu estudei, mostrando um pouco desses territórios e dessas narrativas. Eu ressalto que ele é um vídeo... se eu pudesse dizer, ele é artesanal, ele não é um vídeo profissional. Simplesmente eu peguei a câmera do meu celular e eu fui compilando um pouco do que eu vivenciei no território com esses roteiros turísticos. Então, vou interromper aqui e vou botar o vídeo. Só um minutinho. Vocês estão vendo aí, gente?
Sim. Sim. Tá, eu vou soltar o vídeo. Qualquer coisa, se não tiver o som, no início ele é um som baixinho, tá? Ele não tem um somzão, não. É mais um som do espaço mesmo. Aí vocês me avisam. E aí eu vou correr, porque eu acho que eu já dei o meu 50, já estourei meus 50 minutos. Pode ficar tranquila, Fernando, o tempo é seu. Aqui parece um céu. Eles se enfrentam no estádio Beira-Rio. Mais tarde, Galo e Palmeiras. Pessoal da discoteca. Bate palma pra ele, bate palma pra ele, bate palma pra ele, bate palma pra ele. Da Providência, eu não saio, não. Da Vila Autódromo, eu não saio, não. Da Indiana, eu não saio. Voltando lá, vou compartilhar de novo. E aí, gente, eu trago um pouco das reflexões, um pouco desse turismo, das margens do turismo, né, desse turismo off the beaten track, uma reflexão de quem é o turista hoje, né? Se a gente for pensar, né, que a grande maioria das pessoas que fazem esses roteiros que eu contei para vocês, o Rolê dos Favelados, o turismo em Madureira, o turismo a partir contando a história de mulheres, o turismo em outras partes da cidade do Rio de Janeiro, em sua grande maioria cariocas. Pessoas, moradores do Rio de Janeiro ou do estado do Rio de Janeiro que querem conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, né? Então, a gente tem turistas também, pessoas de outros estados e até turistas estrangeiros fazendo esses roteiros, mas majoritariamente pessoas que são daqui, da localidade. E aí a gente vê, né, que então, quem é o turista hoje, né? Se a gente tinha, né, uma premissa, né, de que o turismo, se a gente pensar no conceito de turismo, aquele classicão da OMT, né, que o turismo ele é ele pressupõe viagem e de que ele é um deslocamento entre a origem e o destino. Aí a gente já começa a repensar, né? Quem é esse turista, né? E aí a gente acaba tendo, se a gente também fala que o turismo ele pressupõe uma experiência extraordinária, que o morador ele vive experiências cotidianas dentro da cidade, né? Se a gente tem esse contraponto dentro do turismo, então aí a gente já vê que
a gente tem diversas situações em que o morador, ele vive situações extraordinárias, né? Eu não sei se vocês aí, e aí vocês podem me contar isso também, se vocês vivem isso, a gente tem diversas postagens aqui no Rio de Janeiro, onde uma pessoa que mora, sei lá, no último bairro do Rio de Janeiro, que é Santa Cruz ou Campo Grande, e que vem para o centro da cidade e aí posta nas redes sociais e aí fala turistando no Rio de Janeiro, ou turistando na minha cidade. Então, se a gente, né, enquanto morador, está entendendo que a gente está fazendo turismo, então quem é esse turista hoje, né? E aí a gente tem olhando para essas práticas de turismo, né? A gente tem é cada vez mais nebuloso, é cada vez mais, poxa, um ponto de interrogação. Essa distinção entre o cotidiano e não o cotidiano, o extraordinário, entre o estranho e o familiar, e, portanto, entre o lazer e o turismo, né? E aí, isso se torna também uma reflexão sobre o que a gente entende por turismo, né? Teve alguém aqui que falou, qualquer coisa que a gente realize fora de casa é turismo. Mas, olhando para essas práticas de turismo, a gente vê que, para além disso, né, a gente tem uma questão que se as dinâmicas de turismo e as práticas de turismo, a gente está vendo, né, na prática isso, né, que elas não se enquadram exatamente no entendimento da viagem. E a viagem ela não é mais exatamente uma referência para a caracterização do turismo. E que essa questão também, a conceituação da OMT traz a questão da pessoa não estar no seu entorno habitual, mas não é o que exatamente a gente vê com essas práticas do turismo, né? Então, a partir disso, a gente tem um alargamento do que a gente poderia entender como turismo, né? É importante, então, a gente expandir as nossas fronteiras analíticas, né? Teorizar a partir de outras bases, não só por esse entendimento desse entendimento tradicional do que é o turismo, né? Então, a natureza do turismo ela pode e deve abarcar outras dimensões, buscando, então, contemplar essa complexidade da vida nos grandes centros urbanos, da vida contemporânea. É um pouco essa reflexão ao que eu chego na minha tese, assim, e que alguns autores, né, não estou inventando a roda nenhuma, mas é o que a gente vem pensando, é o que eu venho pensando em relação ao turismo, a partir do olhar dessas práticas de turismo, onde como a gente poderia falar que esse turista, né, essa pessoa que faz o turismo em Madureira, seja em Madureira, na região portuária do Rio, esses roteiros sobre mulheres, ele não é turista? A gente poderia realmente, se ele se coloca enquanto turista, por que a gente não, nós, enquanto pesquisadores, né, enquanto turismólogos, enquanto pessoas que refletem sobre a área do turismo, a gente não poderia enquadrar essa pessoa enquanto turista? E por que não, se essas agências de viagem, esses operadores locais, esses guias de turismo se colocam no mercado, comercializam os seus produtos como roteiro de turismo, porque nós não podemos considerar também essas práticas de turismo enquanto turismo, essas práticas enquanto turismo, né? Então, um pouco da reflexão final que eu gostaria de trazer, e aí a gente pode debater, dialogar, que eu acho que esse é que é o barato da coisa, né? E aí, gente, para a gente fechar, como é que a gente vê o turismólogo nesse cenário contemporâneo, né? Depois de tudo isso, eu acho que a gente tem que ficar ligado, não tem como, nessas novas tecnologias, nas redes sociais, na questão da sustentabilidade, pensando nas mudanças climáticas, nesse turista mais consciente, né? Pensando nos nossos territórios turísticos, pensando nos espaços turísticos, pensando nas comunidades tradicionais, pensando na comunidade local. É importante a gente pensar dos diversos aspectos, né? Da sustentabilidade ambiental, econômica, social, cultural, política, né? Ficar atento que o turista ele está cada vez mais consciente, mais exigente, mais conectado. Parece um clichê, mas o nosso mercado ele evolui
de uma maneira bem rápida. É importante a gente pensar quais são os produtos, serviços inovadores, criativos, né? A gente exercer a nossa criatividade, a gente participar de eventos de turismo, a gente estar informado sobre a nossa área, quais são os produtos, quais os serviços, quais são as novas políticas, a gente dialogar com o mercado, dialogar com a política pública, a gente estar informado sobre a nossa área, né? Então, isso é importante também. E aí a gente tem algumas possibilidades no campo da pesquisa. A gente sabe que no setor público, né, historicamente, né, a gente tem poucos turismólogos nas secretarias, no governo do estado, no governo federal, mas é importante a gente reivindicar, e eu acho que cada vez mais as instâncias da esfera pública têm entendido a importância do turismólogo, as possibilidades, então, no setor privado. E aí uma coisa que eu colocaria que, pessoalmente, fez muito parte da minha trajetória enquanto turismóloga, que é procurar as bolsas de estudo, né? Eu fui bolsista, então, dessa instituição espanhola, com a Fundação Carolina, fui bolsista da CAPES, fiz doutorado sanduíche. Eu acho que é uma possibilidade para a gente também, até por conta da internacionalização da pesquisa em turismo e a gente dialogar com outras visões, né, outros países e tudo mais. Isso eu não digo só da gente ir para a Europa, Estados Unidos, não, da gente, dos nossos parceiros aqui latino-americanos, África e Ásia, enfim. Então, isso é um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês. Espero que eu tenha contribuído. Vamos dialogar, eu acho que essa é a grande questão. Estou aberta aí para a gente bater um papo, para a gente conversar. E de antemão já me coloco à disposição de vocês. Esse é o meu e-mail, oliveirasgfernanda@gmail.com. E mais uma vez agradeço muito a atenção de todas e todos. Muito obrigada pelo convite, professora Regina, e obrigada a todo mundo. Obrigada a você, Fernando. Foi maravilhosa a tua palestra. Assim, prende a gente. Eu fiquei aqui realmente assim, entendi muita coisa, né? Porque eu não sou turismóloga. Né? Mentira, Regina! Que legal! Mas coordeno o curso, mas não sou turismóloga, né? A interdisciplinaridade do turismo, para mim, é uma das coisas mais fantásticas. Exatamente, como eu coloco muito, eu digo, a gente ganha muito quando a gente tem, assim, uma outra pessoa que ela coordena o curso, o meu subcoordenador também não é turismólogo, é administrador, então a gente Muito consegue, assim, dialogar, entendeu? Entre, como você falou, a interdisciplinaridade, a gente consegue dialogar entre todas as ciências que existem aí, né, que estão próximas a gente, tanto que os outros cursos são loucos para participar também, e gostam de participar dos nossos eventos, e quando cabe a gente chama também para participar, com o pessoal, até o pessoal da filosofia, eu não sabia, eu conversando com o professor coordenador do curso de filosofia, né, do CA de UFP, ele falando que tem um livro, ele ficou até de me dar para esse livro, porque ele disse que tem em casa, vou até cobrar dele, me lembra, Aline, professor Maurício, diz que tem um livro sobre a filosofia do turismo. Eu não sabia disso. Eu disse, pois eu quero esse livro. Ele disse que está até autografado. Eu disse, pois eu quero esse livro. Porque, assim, antes de fazer a contabilidade, que eu sou contadora, né? Então, eu tenho doutorado em contabilidade e administração também, mas eu fiz filosofia. Eu não terminei, né? Mas eu fiz até que legal! Filosofia, quase que me formo. Mas aí, junto com a contabilidade, não dava para levar os dois, aí eu optei pela contabilidade. Mas, enfim, a gente, assim, na verdade, na Universidade Federal, a gente é, assim, meio que multidisciplinar, né? Então, a gente Com certeza. meio assim, por todos os campos, e o que eu acho importante é justamente isso, né? Porque se a gente entende da metodologia, a gente entende do ensino, a gente entende da pesquisa, ou seja, do ensino, pesquisa e extensão, a gente pode coordenar qualquer curso. Entendeu? Eu não preciso, inclusive o próprio MEC ele está abrindo esse campo aí, ele não está exigindo mais, por exemplo, que o nosso tutor ele seja turismólogo, ele já não está exigindo. Sim. Entendeu? O professor não, das disciplinas específicas, óbvio que tem que ser, claro.
Mas, por exemplo, a disciplina de empreendedorismo, quem ministra ou somos nós, né, da contabilidade de administração, mas pode ser também Claro. um turismólogo que detém o conhecimento em empreendedorismo, pode estar ministrando. Mas as nossas disciplinas específicas são específicas dos turismólogos, lógico, claro, né? Mas eu acho que a Mas a gente só gente tem a ganhar indo beber de outras fontes, estudar o turismo à luz de outras áreas do conhecimento, porque é isso, né? Eu acho que, e especialmente quem é dessa área, né, gente? Quem trabalha com número dentro da área de turismo é realmente Aí a gente é pergunta, como é que dentro você de uma vai fazer um abnegação. roteiro e como é que você vai custear esse roteiro? Você tem que entender um pouco de Exato, finanças, né? Não é verdade? exato, com certeza. Pois é, você vai estar lá no hotel, como é que você vai estar? Vou lá, sou empreendedor, sou turismólogo, vou lá estar trabalhando no hotel, vai que me coloco lá perto do pessoal do financeiro, e agora? Como Como é é que que eu eu vou fazer? precifico? Né? Pois é. Professora E a gente até Fernanda, deu palestras no relacionadas a chat, isso com o pessoal também. no chat tem um comentário, uma pergunta. Raimundo Nonato, ele é o nosso professor de Ah, língua doutor Raimundo, estrangeira. do inglês, é. Ah, sim. Olha, eu acho que é bem importante, né, falar inglês, porque eu acho que o mercado acaba pedindo, né, isso. Se a gente vai trabalhar numa operadora de turismo com algum cliente estrangeiro ou trabalhar dentro da hotelaria, né, o recepcionista, ele precisa ter o inglês também. Se a gente vai trabalhar em aeroporto, a gente tem muitos turistas internacionais. Então, eu acho bem importante, assim, eu acho que quem puder já ir estudando inglês desde a formação, né? Eu estudo inglês desde o período da graduação, assim, fui me aprimorando. O inglês não é exatamente a língua que eu falo melhor, assim, como eu morei na Espanha. O meu espanhol é bem melhor, mas eu acho importante a gente ler também, né? Quem quer ser pesquisador, quem quer entrar no mestrado, né? Quem quer seguir carreira acadêmica, a gente tem que ler artigos em inglês. Então, eu acho que ler os artigos, já começar, né, a ter esse exercício de ler artigos em inglês dentro da nossa área, eu acho super importante. Mas eu também coloco que, por exemplo, para esses roteiros que eu trabalhei na tese, os guias de turismo, eles sim falam inglês, né? Mas a grande maioria dos roteiros que eles atuam, eles falam português, né? Porque a maioria dos turistas, das pessoas que fazem o tour, são cariocas ou são fluminenses, né? São aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, depende muito da área que a gente vai querer trabalhar, né? Mas eu acho bem importante, desde a graduação, a gente já ir estudando, porque lá na frente a gente sabe que muitas áreas dentro do mercado de turismo pedem o inglês, né? É verdade. E o que eu achei interessante também, Fernanda, quando você tocou na questão das margens do turismo, né? Que a gente fez aqui um evento e que foi bem significativo para o nosso curso, que foi o nome é justamente Destino Fora do Mapa. Ai, que legal. É sobre isso. Então, foi na cidade de Esperantina, município de Esperantina, próximo aqui da capital, acho que o quê? 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros? Ou menos a linha, não lembro. Menos, acho que é menos. Menos, né? Pessoal de Esperantina, quantos quilômetros da capital? Mas, enfim, os pontos turísticos, Cachoeira do Urubu, que é mais, Aline? Eu conheço a Cachoeira do Urubu, né, no caso. São 180 quilômetros. Assim, o porquê do destino fora do mapa? Aham. Ele é conhecido justamente apenas pela Cachoeira do Urubu. Só tem isso? Não, tem mais coisas Aham. dentro de Esperantina. Inclusive uma comunidade quilombola, Olho d'Água dos Negros. Sim. E foi pensando dessa forma que a gente botou destino fora do mapa. Que Como se ele não massa. estivesse dentro do mapa. E aí a gente foi à comunidade não levando o que a gente sabe. A gente queria que eles mostrassem para a gente a cultura deles, a vivência deles. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Que legal. Agora. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o mercado de turismo ele tem se movimentado para que esses destinos, esses bairros, esses lugares, eles apareçam, né?
E aí é isso, né? Não só falando sobre a questão territorial, física, espacial, né? Contando essas outras narrativas, né? Essas narrativas quilombolas, negras, periféricas, sobre mulheres, indígenas. Então, eu acho que é um movimento que o mercado de turismo tem feito também, né? A gente vai mandar para ti, a Aline vai mandar para ti, ou Fernanda, um vídeo que a gente tem, inclusive tem até no nosso Instagram, acho que está lá no Instagram do turismo, né, do SEAD, das mulheres falando, as mulheres quilombolas falando, muito interessante, porque elas são maioria, né, inclusive uma lá Sim. que chefia é uma mulher, né, Aham. e é muito interessante, a gente levou as meninas, duas professoras foram, uma falou sobre direito, né, e a outra falou sobre a parte realmente de precificação, porque elas produzem, elas fazem lá os artesanato delas, e até a própria comida, né, que faz parte da identidade cultural delas, e elas não sabiam, não sabiam precificar. Aí a gente baixa isso Sim, para o turismo de base comunitária, lógico. e é onde a gente quer fazer alguns projetos, né? Então, estamos aqui tentando subsídios, né, do governo, olha as políticas públicas, mas estamos Exato. encontrando assim, barreiras, dificuldades, né? Vamos ver se esse ano a gente consegue implementar um projeto desse aí, porque o que a gente quer é justamente trabalhar junto com esse pessoal, com essa comunidade quilombola. A gente quer resgatar muitos deles, até a própria identidade deles, fazer essa pesquisa, Claro. trazendo isso, porque fortalecer a identidade. Porque, como eles falaram, alguns dos filhos deles que vieram depois, lógico, tem um me chamando de vovó aqui, né? Então, assim, um dos filhos, a maioria dos adolescentes, né, Alinha, que eles colocaram, né, foi a fala delas, eles já têm até vergonha de se dizerem quilombolas. Sim. E o A turismo, questão da tradição. ele pode promover isso, né? Através das atividades turísticas, das práticas turísticas, a gente pode promover isso. E é Então, isso que elas falaram que não querem que morra, entendeu? A cultura, a história da comunidade. Porque elas também, o trabalho que elas fazem é na comunidade Potes, o material que elas usam, a gente acha que é como se fosse uma argila, só que é preto. E quando elas terminam de fazer, que vai ao forno, ele está todo vermelho. E nossa, elas faziam muito grande, aquelas coisas enormes. incrível. Agora não, elas já modelam, já tem os jarrinhos menores, as panelas, e o Aham. material muito bonito. Aí também lá tem uma questão do... E o material, que só tem naquela região, como é que vai ser? Sim. Aí o IFP já está fazendo esse estudo, esse levantamento, porque eles encontraram outro local para saber se realmente é o mesmo material. Sim. Mas, assim, o Destino Fora do Mapa, a professora Cristiane, que foi, está aqui, mas disse que queria ficar sem ninguém saber que ela estava presente, mas eu não posso Oi, deixar ela professora falar. Cristiane, fala comigo. Ela teve essa vivência com a gente, né, assim, realmente... Escutando tudo, viu? Estou um Parece pouquinho rouca, mas estou bem. Parabenizar, gostaria de Participou parabenizar, viu? Eu queria aproveitar a oportunidade de parabenizar o curso, né? A professora Fernanda, a professora Regina, Que bom. toda a equipe técnica, parabenizar também, né? Através da Aline, né? Eu sei que não é só a Aline, existem outras pessoas também que compõem o curso, mas eu gostaria de parabenizar, né? Eu acho que não só eu, mas os alunos, porque os alunos estão só colocando o coraçãozinho aí, o joinha, né? Porque é sempre muito bom começar o semestre tendo o olhar de outro profissional, um profissional de fora, né, no nosso estado, para vir contribuir para o nosso estado, que é tão carente na área do turismo. Tem tanta coisa bonita, né, Cris? Mas é tão carente ainda, falta ainda muita estrutura, em termos de estrutura, por exemplo, nosso litoral, muitas vezes, quando tem, é muito bonito e tudo, mas outras cidades também que a gente vai, outros municípios muito, muito bonitos no Piauí, que a gente vai e não tem onde se hospedar. Não tem Sim. infraestrutura. Cidade incrível para se hospedar. Precisamos de muitas Fernandas na área do turismo.
Não, e aí nada melhor que também com os alunos para a gente alavancar isso, né? Eu acho E que a com a gente está com mediação dos todos eles, professores, Sim, isso que é os alunos, maravilhoso. né? Que os alunos a se gente está espelhem, contando né, em com eles, você. futuros Sim, turismólogos. exato, exato. E eu sempre falo, né? Eu sempre falo para os meus alunos também, né? E quando eu vou falar sobre turismo, o turismo ele me faz refletir sobre muitas coisas, assim, sobre cultura, sobre patrimônio, sobre sociedade. Eu sou muito agradecida à nossa área, assim, eu aprendi muito como profissional. Eu acho que o turismo, por conta dessa interdisciplinaridade, né, a gente aprende sobre muita coisa. E o nosso olhar como turismólogo, ele é importante para os espaços, para os territórios, para o meio ambiente, para as comunidades tradicionais. Eu acho que todo mundo aqui que vai se formar tem muito a contribuir, assim, para o desenvolvimento do turismo, para o planejamento turístico, para um turismo mais sustentável, mais responsável, que possa promover a cultura, a autenticidade, a identidade local. Eu acho que o nosso trabalho é fundamental, assim. Tem um aluno com a mão É o levantada, Marcos, Marcos. isso. Boa noite de novo. Professora, a senhora coloca um turismo alternativo, né, na sua fala, enfim, uma coisa que é bem legal. Agora, assim, eu moro aqui na ilha, eu quero ir visitar o Rio de Janeiro, né? Essa, por esse tipo de turismo não está tanto na mídia, né? Eu vou querer visitar só a Gávea, né? Porque é o que eu conheço, o Cristo Redentor, conheço no sentido de ouvir, né? E o Maracanã. Aham. E aí, como é que faz para que isso chegue, né, a outras pessoas que têm, como eu, interesse em conviver, viver uma experiência diferenciada de um turismo, né? Que não seja só o de sempre, né? Acho que o Cristo Redentor deve ser legal, Sim, mas uma outra experiência também pode nos ajudar a crescer como pessoa, com um olhar, né? Sobretudo nós que estamos cursando este curso, né? Que, claro. particularmente, quando eu entrei para esse curso, minha perspectiva era bem diferente do que é hoje, né? Eu tinha a intenção de fazer uma outra coisa, mas aí me encontrei muito no curso, na verdade, né? Estou adorando e Que possivelmente bom. vou, apesar já estar um pouquinho rodado, eu vou querer dar uma continuidade e muita coisa ligada ao turismo, né? Sobretudo no estudo. Mas aí, Que a divulgação maravilha. disso, né? A divulgação desse outro tipo, como é que se faz? Como é, por exemplo, eu vou dizer, olha, um amigo meu, eu tenho uma sobrinha que mora aí no Rio de Janeiro. E olha, tu conhece aqui, como é que eu faço para acessar esse serviço, né? Já que a divulgação não é tão ampla como a Gávea, né, por exemplo. Sim. Obrigada, Marcos. Olha, essa questão é uma questão sensível, assim. Esses grupos de turismo, eles muitas vezes precisam de subsídio mesmo, né, do governo. Como os espaços tradicionais, né, eles são mais divulgados, inclusive pela Secretaria de Turismo, pelo governo do estado, né, e esses espaços, eles são invisibilizados, digamos assim, né. Então, depende muito do trabalho dessas pessoas, desses guias de turismo, dessas agências, desses operadores locais, e é por isso que eu acho que esse tipo de turismo, ele precisa de um subsídio do governo mesmo, ele precisa de aporte financeiro para que essas iniciativas elas possam continuar, possam ganhar vida dentro de um destino turístico, né? Mas uma forma de nós turismólogos, né, a gente se informar seguindo. Eu, por exemplo, sigo o trabalho nas redes sociais, né? Eu vou descobrindo isso, conversando com pessoas do mercado, pessoas que estão interessadas nesse tipo de turismo, e acabo seguindo esses grupos. Se vocês quiserem, eu boto a página deles, não sei se vocês efetivamente
quiserem seguir, eu coloco o Instagram desses grupos, que eu acho que até como turismólogo é interessante para a gente ver, né? Que espaços esses grupos estão trabalhando, quais são as narrativas, o que eles postam nas redes sociais. Eu acho que como fonte de inspiração pode ser interessante, assim, né? Mas o que eu faço é seguir o trabalho deles nas redes sociais, ficar em contato nas redes sociais, eles acabam postando os novos roteiros, novos serviços, o que eles estão oferecendo, assim. Então, eu acompanho o trabalho deles através das redes sociais, assim. Mas eu acho que em termos de divulgação, eles realmente precisariam de um fomento público mesmo. Porque é isso, né? A gente sabe que os espaços nas cidades, em grandes centros urbanos, que são promocionados, são os espaços tradicionais, né? Aqui no Rio é o Corcovado, o Pão de Açúcar, é a Gávea, o Maracanã. Então, não é fácil, mas esses grupos, eles estão fazendo isso. Eu vou pegar a página de cada um aqui, e aí eu vou colocar no chat. No chat. Aí você coloca, porque realmente, sim, na agência de viagem que você for, você não vai encontrar esses roteiros, né? Exato. Tem uma aluna que falou... Deixa eu encontrar o nome dela. Carminha? Que falou sobre... a Bianca falou que acompanha o trabalho da Gabriela Palma. A Gabriela Palma é a fundadora da Sou Mais Carioca, uma das empresas que eu conversei, né? E a Gabi, ela tem um site, um canal no YouTube também, então se alguém se interessar, é Gabriela Palma Turismo. Ela posta um monte de vídeo sobre a área do turismo, assim, eu acho bem interessante. Quem quer trabalhar com agenciamento, quem quer ser guia de turismo, não sei se alguém aqui é guia de turismo, eles fazem um trabalho, ela faz um trabalho bem, bem importante, assim, bem interessante, dentro da área de turismo. Acho que pode ser bacana, assim, trazendo uma outra fonte de informação, né, que é o YouTube. A gente tem alguns guias já, inclusive trabalham em Castelo do Piauí, que tem os cânions do Puti, né? Que não fiquem, eu vou já avisando, não fiquem em Castelo, ficam numa cidade próxima, porque tem uma brigazinha dos alunos em relação a isso. E a gente tem a Monique, que levantou a mão. A Monique, ela é tutora no curso de turismo, ela é tutora presencial no polo de Esperantina. Que legal. Monique, fique à vontade. Oi, gente, boa noite, Fernanda. Boa noite, Monique. Prazer lhe conhecer. Prazer meu. Boa noite, todo mundo. Vamos começar aqui nosso semestre. Fernanda, eu faço uma pós-graduação pelo Instituto Pretos Novos, né? Aí do Rio de Janeiro. Ai, que legal! Exatamente sobre turismo cultural e educação patrimonial. E essa sua fala é bem recorrente nas nossas discussões. E algo que me chamou que me chamou muita atenção, que me gera muita curiosidade em pesquisar, é exatamente o quanto esse contexto, o quanto essa fala, essa conversa, ela ainda está aí nessa ponte Rio-São Paulo, né? Até pelo próprio público da especialização, Sim. Que é maravilhosa. A gente sente falta das extremidades do Brasil, sabe? Eu sou a única nordestina, por exemplo, tem uma única nortista. Sim. E aí a gente está trazendo, né? Eu quero, inclusive, trazer essa discussão para cá, para o Nordeste, como pesquisa mesmo, exatamente nisso. Em roteirizar esses lugares que não são tradicionais, que não são vendáveis, né? Entre aspas, né? Então, é algo que tem me chamado muita atenção. Eu tenho conhecido muito esses movimentos menores, né? Sim. E tenho gostado bastante, já tenho estudado, estou estudando e procuro fazer pesquisas mais profundas com relação a isso e, quem sabe, desenvolver alguma coisa mais voltada para também essa questão, por aqui, para nós, né?
Então, só queria dar essa contribuição, dizer que eu estou conhecendo os pretos novos, que eu estou conhecendo esses roteiros do Rio de Janeiro menos populares e que são tão incríveis quanto os tradicionais, né? Nossa, Monique, que legal! O IPN, para mim, é uma referência, assim. Para quem não conhece, né, o Instituto dos Pretos Novos é um sítio arqueológico, um museu memorial, um lugar de referência de pesquisa sobre a memória afro-brasileira. Eles partem desse lugar que eu falei para vocês, esse sítio arqueológico que é o Cais do Valongo, e eles fazem um trabalho referencial e muito sério, assim, para tratar essa memória afro-brasileira, né, africana e afro-brasileira. Então, fico muito feliz de saber, Monique, que você está nessa pós. Eu acho que talvez uma amiga minha seja sua colega de classe, a Núbia. Núbia, sim. 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 Eu fiz... aí do Rio de Janeiro, né? Eu fiz mestrado com a Núbia e, inclusive, a Núbia me passa vários artigos que vocês dão na pós. Ela fala que a pós é maravilhosa, ela está encantada também. Eles têm, então, esse braço, né, que é o braço do ensino dentro desse instituto de pesquisa, trazendo, então, né, refletindo sobre isso tudo. Monique, vem fazer Pequena África, vem para o Rio de Janeiro, vem fazer o roteiro da Pequena África. Eu acho que para entender um pouco a nossa história, né, a história brasileira, esse roteiro, explicando para todo mundo, né, o roteiro da Pequena África, ele é hoje em dia, um dos principais roteiros desse ele já está um roteiro bem mais digamos assim, promocionado pela Secretaria de Turismo, mas ainda assim considero um roteiro, por conta da narrativa, de contar essa história bastante invisibilizada, né? É um roteiro que ainda, né, precisa de muito fomento e tudo mais. Então, é um roteiro que os guias muito qualificados, historiadores que têm uma pesquisa extensa sobre essa memória, sobre esses espaços. Então, vem fazer a Pequena África. E aí eu acho que você toca num ponto muito importante, muito sensível, que é a pesquisa dentro da área de turismo ficar concentrada no eixo Rio-São Paulo. Eu acho que essa é um ponto de atenção para a gente, né? Eu acho que todo mundo aqui, e você especialmente, né, Monique, de colocar mesmo, né? Peraí, de fazer pesquisa e de ser referência, né? A decolonialidade, os estudos decoloniais, a gente tá aí para isso também, né? A gente sabe que a maioria das pesquisas ficam por aqui, né? E eu acho que cada vez mais a gente precisa expandir isso. E aí eu falo como pessoa moradora do Rio de Janeiro, né? Eu acho que estar aqui, para mim, pessoalmente, como docente também, é uma tentativa de abrir esse diálogo, né, da gente poder dialogar, para a gente conversar, para a gente trocar experiência, não é só, né, eu acho que é isso, eu estou aqui para ouvir vocês também, né, para a gente trocar, é uma troca. Então, eu acho muito importante a sua fala, muito bem colocado, e eu acho que todo mundo que está se formando, né, é um campo que se abre, né? Eu acho que, não sei, eu me apaixonei pela área de pesquisa, eu gosto muito de ser pesquisadora, eu amo estudar, isso é uma questão que, desde que eu me formei, eu fui procurando, né, estudar. Então, eu acho que é uma oportunidade para todo mundo que vai se formar, fazer pesquisa da área do turismo, contribuir para a nossa área. E aí, tem uma questão que eu fui buscar dentro dos estudos urbanos, né, estudar os autores dos estudos urbanos, e aí a gente pode dialogar, então, como a professora Regina falou, né, a gente pode dialogar com a administração, com as ciências contábeis, com a filosofia, com a antropologia,
com a geografia, né? Com diversas áreas, mas é importante a gente voltar para a nossa área, né? Por isso que a conclusão da minha tese é um pouco essas reflexões desses limites conceituais do turismo. Eu voltei para a nossa área. Pô, beleza, eu estou fazendo... Tem turista fazendo turismo na cidade do Rio de Janeiro, os guias de turismo e as agências promocionam seus roteiros como os roteiros turísticos. Pô, então vamos discutir o que é turismo na contemporaneidade, né? Que atividade é essa? Então é um pouco da gente trazer para a gente contribuir para o nosso campo do conhecimento e para a gente travar diálogos, né? Aqui e junto ao Nordeste, ao Norte, a gente, né, dialogar melhor mesmo, né? Então, muito obrigada pela sua fala e estou à disposição, se a gente quiser continuar a conversa, a gente pode continuar, estou super aberta. Eu já anotei seu e-mail. Por favor, não é da boca para fora. Que bom, pois eu vou lhe procurar em breve. Maravilha. Obrigada, Monique. Tem o José Antônio, ele é um dos nossos alunos guia. E aí ele que tem legal. uma pergunta. Oi, José Antônio. Boa noite, professora Fernanda. Boa noite. É um prazer estar aqui falando com você. Prazer meu. E dar os parabéns aí pela sua palestra, muito boa. E realmente sou guia aqui em Castelo do Piauí. Trabalho com 2 empresas de receptivo. Ai, que legal. Empresa de um aluno, que é o Augusto Júnior, que é a Eco Castelo Adventure. Olha. E trabalho também com parceria também com a Flor do Sertão Turismo, aqui na região do Cânion do Rio Poti. E aí é mais na área de ecoturismo? Isso. Nossa, que legal. Aí queria também lhe convidar para fazer um passeio aqui no Cânion do Rio Poti. Ai, quero ir. Por favor. Conhecer a Pedra do Castelo. E, inclusive... Você vai adorar, Fernanda, vai adorar. Pedra do Castelo. Pois é, a Carminha também falou aqui, eu acho que é esse mesmo lugar, né? Castelo do Piauí. Então, gente, muito obrigada pelos convites, com certeza, eu aceito demais. Já pode me considerar confirmada. Vim até Castelo, pode nos procurar, que a gente está aqui para receber. Maravilha, maravilha, muito bom. José, se você quiser botar aqui não sei se você tem Instagram ou Instagram das empresas para eu seguir vocês, conhecer o trabalho de vocês. Quem tiver empresa, gente, bota aqui para eu seguir, conhecer o trabalho de vocês. A empresa do meu amigo Augusto Júnior é a Eco Castelo Adventure. Eco Castelo Adventure. Vou anotar. Eco Castelo Adventure. E a outra empresa é a Flor do Sertão Turismo, da Flor do Sertão Catarinaína. Gostei do nome. Legal, José Antônio. Tem na imagem, José Antônio? O meu Instagram é José Antônio Alves Barbosa. Tá ótimo. Aí é mais prazer, uma boa noite. Ai, que lindo! É um pouquinho só, né, José? Isso aí é o Cânion do Rio Poti. Piauí tem coisas lindas, Fernanda. A gente lá no Cânion, a gente faz um passeio de 6 km ida e 6 km volta em embarcação, a motor. Que incrível, gente. Paradas para fotos, banho de flutuação. Aline, tu tem as outras fotos do pessoal naquele curso de fotografia? Não, eu peguei essa daqui na internet. É porque a gente tem muita foto falando sobre isso. A gente fez uma aula prática, toda voltada... A gente faz aula prática. Para justamente isso. Às vezes, como o José recebe o turista, e o turista quer uma foto, aí a gente levou a Ju, né, onde ela deu essa aula para eles, pegando o melhor ângulo, a questão da claridade. Que legal! A foto. E foi na Pedra do Castelo, né? E foi na Pedra do Castelo, porque, assim, aqui no Piauí, por conta das nossas chuvas, que não são muito, tem um período que pode realizar o passeio e tem um período que não pode. Sim. Nós temos belas cachoeiras, mas tem um período que não pode. Não pode, porque elas estão secas. Claro. Eu não conheço os cânions do Poti, mas esse ano vai dar certo. Vai. Não, e essa questão também da fotografia hoje em dia é muito importante, né? A gente pensando nas redes sociais,
da gente Inclusive, divulgar a e gente fazer até isso pensou agora outra aula profissionalmente. prática voltada pela questão de horário, uso da hashtag, que até nisso a gente tem que pensar, a questão, qual o melhor horário Claro, para postar essa foto? com Tá disponível. certeza. Estratégia de comunicação dos nossos produtos e serviços, né? Com certeza. Marketing, tudo. É. Tem mais alguém? Tem o Marcos, E a Carminha, né? da Carminha. Gente, aí a gente encerra, porque Opa, senão vai desculpa, ficar foi muito tarde, engano. a gente vai se empolgar e amanhã. Pois é. Eu peço desculpa, eu apertei sem querer aqui o trem, viu? Eu já, Tá certo. tá bom. E daqui a pouco tem Flamengo, bora. Eita, pois é, Fla-Flu, meu filho, que é isso? Carminha. Oi, boa noite, professora. É um prazer Boa ter noite, prazer você. Foi uma meu. palestra muito gratificante, Que muito bom. enriquecedora. Maravilha. Eu mandei aí os 2 links do Instagram das 2 empresas que o José Antônio falou, que é a Flor do Sertão Ai, Turismo vou olhar agora. e a Castelo Ecoadventure. O Augusto Júnior, que é da Castelo Ecoadventure, ele é estudante, né, da nossa turma, ele já saiu. A Que Naína, massa. ela é formada em turismo aí pelo Rio de Janeiro. Ai, mesmo. Ela é formada em turismo aí pelo Rio de Janeiro. Ela veio para cá porque Que ela é daqui legal. do Piauí. Ela é daqui de Castelo, na verdade, né? Ela é natural daqui. Que E aí máximo. ela foi para o Rio de Janeiro, morou muitos anos no Rio de Janeiro e se formou aí no Rio de Janeiro. E veio, montou a empresa dela. Hoje ela é a coordenadora de turismo do estado do Piauí. Foi Olha, que legal. do melhor bairro, como ela Secul, diz, para Secretaria o de mundo. Turismo. Ela diz isso. E, assim, Castelo é um lugar rico em belezas naturais, em formações geológicas, pedras. Tem o castelo, tem a Pedra do Castelo, mas também temos outros pontos turísticos, além da Pedra do Castelo, várias formações rochosas. Tem uma vasta pinturas rupestres, figuras rupestres, tem sítios arqueológicos que ainda nem foram acessados. Que máximo. Aqui tem um local, aqui em Castelo, na zona rural, que ainda nem teve, nunca houve nenhuma pesquisa, que só quem conhece lá são as pessoas que moram no local, e lá tem figuras e pinturas rupestres. Olha, Aqui gente. também tem uma vasta cercas de pedras, por exemplo, da época da colonização, né, da questão da escravatura. Eu até fiz um vídeo no final de semana passado, lá na região da minha mãe, e postei no TikTok, e foi um dos vídeos que mais teve comentários, por coincidência, porque eu não sou tão ativa assim nas redes sociais. Que Mas máximo. ultimamente eu tenho feito voltado para isso. É a época das chuvas, as cachoeiras estão um pouco em alta, apesar das chuvas não estar com tanta frequência. Sim. Então, assim, venha conhecer, apesar de a nossa cidade ela é um pouco precária, em termos de hotel, essas coisas assim, mas a gente consegue encontrar em que se hospedar. Tirando isso, é uma cidade encantadora, com um povo assim maravilhoso. Que maravilha. E a gente está aqui para compartilhar. E Aline, nós vamos ter uma grande novidade agora. Viu? Já vou até entrar em contato com você, porque eu tenho um projeto e pretendo realizá-lo, e preciso da ajuda da coordenação do turismo de vocês, viu? Aí o professora Regina, já estou aqui dizendo. Professora Regina, vou precisar da ajuda de vocês para poder concretizar esse projeto que eu fiz, viu? Está feito, só precisando concretizar para realizar. Vamos atrás de recursos para fazer esse projeto. Pois precisamos, né? Vou entrar em contato, Aline, agora para me mandar o projeto bonitinho e alinhar o melhor tempo da gente executar ele. Na verdade, quero executar na parte de eventos da nossa disciplina, se der certo. Olha aí a disciplina de projeto aí, tá vendo? Aí a Cristiane acordou na hora. A disciplina de elaboração de projeto aí dando frutos.
Pois é, viu? Já vai dar certo, viu? Pode contar com nós, viu? Pois é, no mais era isso que eu queria repassar, falar como somos gratos, né? Já estamos no nosso 5º período, logo, logo a gente vai terminar o curso. E vamos E para Carminha, frente. vocês são Oi. essenciais para desenvolver o turismo aí no interior do Piauí, essenciais. O trabalho do turismólogo, com certeza, vocês vão contribuir muito com essa formação. Pois é, aqui a gente tem, além de termos uma vasta... porque o cânion do Rio Poti mesmo, por exemplo, ele fica, a sua parte navegável, né, assim, né, José Antônio que fala, é num outro município, que é Buriti dos Montes, né? Só que Castelo do Piauí é a porta de entrada, por exemplo, a estrada tem asfalto, então a gente, quando as pessoas se dirigem, se deslocam da cidade, normalmente é por Castelo do Piauí até o cânion. E já é um parque estadual, né? Já é um parque estadual, ainda falta muito estruturar muita coisa ainda, como a maioria dos parques, seja municipais ou estadual, que existe no Piauí, né? Sim. Questão do turismo. Mas estamos caminhando a passos pequenos, com previsão e com vontade de que logo, logo se ajeite e esteja num patamar bem elevado e que possamos entrar nesse mapa do turismo, que não seja só Rio, São Paulo ou a região sul do Nordeste esteja inserida. No que eu puder ajudar, contem comigo. Pois é, e assim, na verdade eu pretendo muito ir para esse lado de pesquisa. Oi? Virou parque há pouco tempo. Foi, o parque estadual foi há pouco tempo, eu acho que foi 2017, 18, por aí. 2017. Foi 2017. Inclusive, um bebezinho. Outro dia eu participei de uma visita técnica lá ao cânion, uns 3 finais de semana atrás, juntamente com o conselho, né, estadual. Sim. Tinham pessoas do Ceará, e nessa visita foi levantado justamente questionamentos como esse. A questão da preservação, a questão também de estrutura, porque a estrutura que tem lá foi algo feito também de forma particular, não é algo que foi uma pessoa particular que tem a empresa que fez a pequena estrutura que tem lá. E aí, como recentemente também foi inaugurado um hotel bem chique na região, que foi o Nazarete, né? Bem chique, né? Bastante chique. E o Nazarete, então, com essa inauguração desse hotel, que já fica na cidade de Buriti dos Montes, que é um município pequeno, que fica bem próximo aqui, a demanda de pessoas de visitação está aumentando cada vez mais. Então, precisa de guias que estejam lá à disposição, precisa de restaurantes, por exemplo, lanchonetes, o mínimo de infraestrutura que possa... o turista possa se sentir bem, possa se acolher e volte também, né? Porque não adianta também a gente ter uma beleza daquela. E oferecer um turismo de qualidade, né? O lugar merece, isso é importante. Com certeza. Mas você tá vendo aí, ó, a Pedra do Castelo é maravilhosa. A Pedra do Castelo. Adorei. A Pedra do Castelo. Adentra essa pedra, tem toda uma história, né? Que a gente sobe, fica lá no alto. Tem o mirante. Essa eu conheço, essa eu fui. Temos as cachoeiras, temos o cânion do Rio São Miguel, temos o Picos dos André, que é uma formação rochosa muito bonita. Teve também nesse local, foi o Whindersson Nunes, recente. Olha, que massa! Recente. Teve lá teve nos cânions. No cânion. E ele conheceu toda a estrutura. Que legal. E é bom para divulgar, né? Tá vendo, Fernanda? Lembra o que foi que a gente falou no começo, onde estava só eu, você e a professora Regina? Eles eram tímidos, muito tímidos. Eu nunca fui. Eles se conheceram. E aí a Carminha foi, mas o José Antônio foi. Outra pessoa foi, e aí é isso agora que a gente tem no turismo.
Mas é Maravilha, muito bom. gente. Cura mais esses Interessante. meninos. Ninguém, gente. Esperamos vocês aqui, viu? Venham conhecer Castelo. Venham conhecer os Sim. outros pontos turísticos. Nós temos até pirâmides na nossa cidade. Ó, minha gente. Não é, José Antônio? O José Antônio pode falar melhor. A gente tem uma pirâmide. Não convida não que eu vou, é Tem sério. uma pirâmide na empresa em qual eu trabalho há 20 anos. É Que uma massa. pirâmide feita da extração mineral, da própria rocha. Eles Gente. fecharam um formato de uma pirâmide e ela tem mais ou menos entre 5 e 6 metros de altura, com a base de Que cima, legal. o tamanho dela em cima de 80 e embaixo possivelmente em torno de 5 metros, o pé dela embaixo. E agora legal. eles agora compraram um camelo aproximadamente de mais de 2 metros de altura, e Caramba. colocaram de frente com a pirâmide para ficar uma imagem melhor e para fotos. Olha, caraca. Eu A vendo pirâmide a Fernanda é... passar amanhã o dia todo pesquisando o que foi tanto esse povo do Piauí. Não, eu pesquisa, segui todos que ele falou, eu só vou ver as publicações. Pesquise Castelo do Piauí, porque é uma cidade encantadora. Lá onde o José Antônio está falando, lá da pirâmide, né? É o famoso... As pirâmides testemunha, né? Porque lá eles foram tirando... Aqui tem a empresa, né? A ECB Rochas Ornamentais, que fica na zona rural. Ela extrai o quartzo, né? A pedra do castelo, que é bastante famosa. Exporta até para fora, né? Não é, José Antônio? Vai para fora do Brasil essa pedra. Isso, E ela é uma empresa voltada para o setor de exportação. Ela exporta para vários outros países de fora. Canadá, Bélgica, Itália, todos os países que peço pedido a ela remanda esse pedido de exportação. Sim. Ela é voltada para o setor de exportação. Ela Pois já explora há quase 30 anos o minério aqui na nossa região, gerando emprego, renda. Que bom. Inclusivemente, a Pedra do Castelo, uma área hoje que tem aproximadamente 246 hectares, ela foi doada pela própria empresa em trocas de impostos. Que hoje é o Parque Municipal, porque a Pedra do Castelo também é um parque municipal. E lá também tem muita questão do turismo religioso. Aqui no Piauí como um todo, e em Castelo do Piauí, a Pedra do Castelo mesmo em si, o primeiro turismo que teve aqui na cidade foi justamente o turismo religioso, porque as pessoas se deslocam ainda hoje a Pedra do Castelo para venerar a santa, né? A Santa Nossa Senhora do Desterro, que é a santa padroeira do município, e para rezar pelos seus mortos. Existe todo um misticismo por trás da pedra, as histórias são lindas, são encantadoras, e eu passaria a noite todinha falando da minha cidade, mas a gente tem que pôr um fim, viu? Prazer, viu? Boa noite, obrigada. Castelo do Piauí são eles. É verdade. Não é verdade, viu? Muito boa noite, obrigada. Obrigada. Professora Regina. Muitos agradecimentos, muitas felicitações, e inclusive também, como eu posso dizer, deixa eu ler aqui parabéns a você, Fernanda, pela tua palestra. Então, assim, todos em geral adoraram, viu? Então, assim, eu também gostei, como eu te falei, adorei, na verdade, entendeu? E, assim, foi excelente. Então, eu estou lendo aqui, acho que tu está lendo também, excelente, foi interessante. Então, assim, foi algo novo que eles viram agora também, que você trouxe algumas coisas novas para eles, né? Porque, assim, em todas as áreas, na verdade, sempre tem alguma coisa que a gente, assim, o professor não consegue, como você colocou, isso aqui não termina aqui. O professor não consegue terminar, não consegue terminar, esgotar aquele assunto em sala de aula. Não existe isso, em lugar nenhum. Não dá. Nem palestra, nem aula, nem nada. A gente não E que consegue. bom, nem né? doutorado que a gente faz, né? Graças a Deus. Exato. A gente não consegue esgotar os assuntos, né? Pertinentes a cada área do conhecimento. Enfim, a palestra foi excelente, todos adoraram, graças a Deus. Eu sabia que esse convite foi acertado, eu tinha certeza disso, tá? E, assim,
Eu só quero te agradecer por aceitar o convite. A Aline, viu, gente? Pessoas que estão aqui presentes, puxou minha orelha várias vezes, e eu entrei em contato com a Fernanda 3 dias antes, 4, você acha, mais ou menos 5 dias no máximo. Fernanda, Deu pelo amor de tudo Deus, certo. não, você se preocupe, não. Deu tudo certo. Viu, Aline, Gente, como deu tudo queria, certo? eu queria agradecer também. Muito obrigada pelo convite, professora Regina. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Aline. Obrigada a todos os alunos, todos os alunos. Gente, eu permaneço à disposição. Vamos abrir esse diálogo, né? A gente continua conversando. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha visão sobre o mercado de turismo. Foi um desafio a palestra, mas já adorei todas as contribuições, né? Todo mundo que veio falar ali no chat, todos os convites também. Espero que a gente possa se encontrar em breve, ir ao Piauí, conhecer mais um pouquinho do estado de vocês. E boa sorte para vocês nessa jornada, né? Do TCC, do estágio. E é isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada, Igualmente, Fernanda. prazer, Obrigada a todos obrigada. vocês que estiveram presentes com a gente aqui. E Fernanda já está convidada para o segundo tour, viu? Combinado. Já vamos aqui reservar passagem e hospedagem. A hospedagem aqui da casa. Vamos, combinado. Tá bom? Eu vou parar Beijão, a gravação gente. Um e abraço vou finalizar, a tá todos. certo? Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Muito Boa obrigada. noite, Fernanda. Obrigada mesmo. Até a próxima.